Salve amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Saúde mental, saúde física, saúde emocional, processos integrativos, o processo holístico, olhar o ser humano como um todo. Hoje vamos entender a diferença entre medicina convencional e a medicina integrativa. Exatamente. Doutora Karina Grassi, seja bem-vinda. Com muito esforço, a nossa produção trouxe você para os estúdios do Bioma 7. Primeiramente, parabéns. Obrigada. Seja bem-vinda. Conte seu nome, história e um pouquinho da tua jornada para a gente já começar nessa maravilha que é a medicina integrativa. Obrigada. E os benefícios da tua atuação. Obrigada. Obrigada, Elton, pelo convite, Maravilha. pela insistência, né? Foi uma decisão, a gente se arrepende de ter aceitado e ao mesmo tempo fica feliz de começar uma jornada de comunicação, de levar informação, né? E de algo que eu acredito tanto, que é a medicina integrativa. Perfeito. Então, vou me apresentar, inclusive, para você, né? Nós nos conhecemos ainda superficialmente, né? Meu nome é Karina, eu sou médica, tenho 42 anos. Antes de tudo, eu sou esposa do Cristiano, mãe da Dani, da Dora e do Augusto. Que também é médico, né? Que também é médico, ortopedista. Dizem que ortopedista não é médico, mas eu não concordo. Eu acho que é assim. Então, eu estou aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre a medicina integrativa e vim contar um pouco primeiro da minha história, da minha jornada, né? Eu tenho muitos anos de atuação na gestão, né? Então, eu fiquei praticamente 15 anos dentro da gestão de serviços de saúde. Nesse processo, eu coordenei UPA, coordenei SAMU, hospital, coordenei pronto-socorro de trauma, direção de hospital. Por último, estive presente na gerência médica de uma operadora de saúde grande aqui da cidade. E com esse período, assim, meus olhos deixaram de brilhar um pouco pela gestão, e até tinha comentado com você um pouquinho antes que meu último chefe, que era uma pessoa muito querida para mim, eu falava para ele que nós não éramos uma operadora de saúde, nós estávamos sendo uma operadora de doença, porque, afinal de contas, a gente tratava a doença, né? A gente não promovia a saúde de forma efetiva. E foram passando com o tempo, né? Eu tive a minha última gestação e, no final dessa última gestação, eu me sentia muito cansada depois que o Augusto nasceu. Então, eu falo que a medicina integrativa, para mim, ela foi um chamado pessoal e um chamado profissional. Então, profissional, porque eu buscava algo nessa transição, né, para continuar a minha carreira dentro da medicina, mas não atuando mais na gestão. E um chamado pessoal, porque dentro do quadro que eu senti, eu busquei muitos colegas na medicina convencional e todos diziam que eu estava normal, que eu estava bem, mas eu não me sentia bem. E aí que foi que comecei a estudar um pouco por conta, busquei outros caminhos, pensei em acupuntura, pensei em algumas outras, né, alguns outros formatos. E um dia eu vi um vídeo de um professor que chama Vitor Sorrentino, que o Dr. Vitor é o grande precursor, assim, da medicina integrativa no Brasil. E eu comecei a ouvir ele falar e falei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer. É isso, né? que você quer. É isso que eu acredito. Entendi. E daí era o mesmo caminho que eu estava buscando na minha saúde pessoal. O meu marido até olhou para mim uma hora e falou, amor, eu acho que você está em depressão pós-parto, porque você está cansada. E eu sou, graças a Deus, uma pessoa normalmente bem animada. Assim. Certo. E aí eu falei, mas eu não sinto depressão, porque eu tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho energia. E aí os meus exames estavam normais, mas assim, hoje eu sei que eles não estavam, né? Eles estavam normais, quer dizer, dentro da faixa de normalidade do laboratório, que incluem pacientes doentes. Entendi. Então, eles não estavam funcionais para mim. Entendi. E aí, nesse tratamento, eu tive uma melhora. Nessa busca, você redirecionou. Eu melhorei muito pessoalmente. Sim. Dentro do quadro clínico. E aí comecei essa busca profissional. E quando me inteirei efetivamente, né, do que era medicina integrativa, primeiro eu fiz um curso de medicina de estilo de vida, na verdade, que foi algo que fez muito sentido, que eu uso até hoje no dia a dia, no consultório, na minha vida pessoal e tudo. E aí fiz a pós-graduação de medicina integrativa pela Academia Brasileira, né, de Medicina Integrativa. Legal. E aí, sabe quando o meu marido perguntava qual que é a paixão do mês? Porque cada mês era intestino, mitocôndria, são coisas que dentro da medicina convencional a gente não olha com esse olhar, né? Então, a saúde mental da medicina integrativa é totalmente diferente, a saúde intestinal é totalmente diferente, e é algo que faz todo sentido quando se diz respeito à saúde de verdade, né? Você teve essa autoobservação e mudou o teu campo de atuação. Você saiu do processo de gestão, usando da expertise da medicina, e veio para o consultório. No Sim. consultório, você pegou o teu processo, aspas, de cura e agora está atendendo pessoas. Sim. Eu te pergunto aqui, não está no nosso roteiro, mas vem cá, você acha que a rede social hoje
fez ou está tendo um papel para que as pessoas fiquem informadas, fiquem talvez até mais alienadas, porque a pessoa começa a brincar de médico, né? Na verdade, eu acho que são as duas coisas, né, Elton? Depende do que a pessoa consome, né? Entendi. A internet, ela pode ser maravilhosa e pode ser bandida. Depende o que a pessoa opta por consumir, né? Ali dentro das escolhas que a gente faz, em quem a gente vai seguir. Então, eu, quando comecei Instagram, eu falava, gente, eu não vou cair nessa cilada porque isso é um ladrão de tempo. Certo. E eu seguia, na época, uma pessoa que fala muito de performance, que era o Joel J. E eu inventei, lembro, um Instagram que era um monte de sigla, de letras. Certo. Só para poder assistir as lives dele e tudo mais. Então, eu penso que a pessoa tem que escolher, porque realmente você pode consumir qualquer qualidade, qualquer quantidade de conteúdo dentro das redes sociais. Então, mas é um aliado, sem dúvida. É um aliado, né? Sem dúvida. É um aliado transformador. Na verdade, ele pode ser um aliado transformador, mas pode ser algo que condene ainda mais a praticar e ficar num mundo... Né? Diante disso, mais do que nunca, a diferença entre a medicina convencional e a sua medicina, por assim dizer, integrativa. Basicamente. São pontos muito importantes. Assim. Na verdade, não existe medicina convencional versus medicina integrativa. É medicina convencional mais medicina integrativa. Né? Porque a medicina integrativa, ela pega tudo que tem de bom da medicina convencional, mas ele agrega. Né? Então, principais diferenças que a gente tem que entender. Primeira, é o todo. Né? A medicina convencional acabou segmentando o ser humano. Né? Você acaba vindo... ou no dermatologista, no gastro, no neuro. Então, os pacientes acabam até ficando um pouco perdidos, né? Quem que eu vou seguir hoje? Porque ou tomam um remédio que cada um receitou sem poder articular de uma forma integrada isso. Então, na medicina integrativa, o primeiro ponto de diferença é esse. Nós enxergamos o ser humano como um todo. Então, o todo seja ele corpo, mente, espírito e ambiente que ele tá inserido. Então, acho que uma das principais diferenças é esse ponto. Tá. A outra principal diferença é a questão de sintoma. Né? Na medicina convencional, a gente acaba medicando o sintoma. Então, assim, dói o estômago, omeprazol, dói a cabeça de pirona, e a gente vai somando remédios. Né? Na medicina integrativa, a gente busca entender o porquê daquele sintoma. Né? Por que ele está sentindo aquilo? Para tentar resolver a causa. Né? Muitas vezes é necessário medicação para amenizar a dor do paciente? Sim, mas se a gente fica dando remédio sem entender o porquê daquela causa, acaba enxugando gelo, né? Você não resolve a vida do paciente de uma forma efetiva. Entendi. E um outro ponto importante que eu considero, eu não consigo entender qual ponto é o mais importante, que todos são, é que na medicina integrativa, o paciente ele é protagonista da história de saúde dele. Né? Até o Dr. Vitor fala que nem todo paciente é paciente para medicina integrativa. Porque se o paciente quer só tomar um comprimido e ir para casa e melhorar, não vai funcionar. Né? Dentro da medicina integrativa, a gente vai fazer um mergulho na vida dele e muitas ações dependem do paciente. Então, na medicina convencional, acaba sendo um papel mais passivo. Recebe a receita, toma a medicação. Na medicina integrativa, é um papel ativo. Né? Até a questão de mudança de hábitos de vida e tudo. Eu recebo até no Instagram assim, pacientes, doutora, os meus exames são esses. Que suplementos eu tomo? Não funciona assim, né? Na medicina integrativa, o suplemento é como se fosse a cereja do bolo, mas existem muitos pilares que são tratados antes de colocar as cerejas no bolo, porque senão não tem bolo para colocar a cereja. Deixa eu ver se o Bioma 7 entendeu. O paciente ou a paciente chega na tua frente com olheiras e uma queixa de cansaço. Você, na anamnese, no quesito ambiente dela, você identifica que é uma pessoa que está indo dormir muito tarde, Sim. que está frequentando ambientes talvez um pouco inóspito para a saúde, que envolvam, por exemplo, álcool, cigarro e uma atmosfera não tão inteligente, por assim dizer. Sim. Você pega e fala, a coisa vai ser resolvida, mas presta atenção aqui também por onde você anda. É mais ou menos isso? É muito disso, né? A pessoa traz a queixa para a gente, mas antes de esmiuçar essa queixa, a gente vai entender quem é esse paciente, qual é a história dele de vida, a infância, né? Tudo o que aconteceu ali. A consulta média da medicina integrativa não dura menos de 1 hora. Eu nunca tive uma consulta que dura menos de 1 hora. E, às vezes, até 1h30 é o tempo médio, pacientes muito complexos, até 2 horas. Assim. Então, eu, inclusive, convido o paciente. Está preparado para fazer um mergulho sobre si mesmo e descobrir algumas coisas que, às vezes, nem você sabe. Né? Eu já tive pacientes que mandam mensagem assim, eu fiquei triste depois da nossa consulta, porque eu nunca tinha enxergado sobre essa ótica, né?
E essa autorresponsabilidade é muito importante. Então, a gente faz esse mergulho que você falou, em cada um dos pilares, né? Sono, exercício, a gente já vai falando perfeitamente, porque eu entendo o seguinte, né, eu quero ter uma pele bonita, eu quero ter um cabelo, eu não quero ter calvície, eu quero tudo perfeito, mas a minha conduta pessoal social não é perfeita. Ou seja, não tem conversa daí, né? E assim, não faz plug. Não adianta só tomar o remédio para, né, para calvície, especificamente, se todo o resto está desconfigurado. Né? Então, é esse convite que o paciente da medicina integrativa recebe, né? Analisar-se e ponto a ponto, né? O plano terapêutico que eu entrego depois da consulta, né? A consulta é dividida em 2 momentos. Esse primeiro momento, aí depois ele coleta os exames e volta num segundo momento onde a gente, eu chamo de plano terapêutico. Certo. Então, a gente acorda, plano acordado de ponto a ponto sobre o sono, sobre a alimentação, sobre o intestino, sobre a gestão do estresse, sobre hábitos tóxicos, né? Sobre relacionamentos, sobre espiritualidade. Então, são pontos na nossa vida que a gente vai negligenciando, né? Porque se for pensar, né, Elton, todo mundo sabe o que precisa fazer para ser saudável, né? Faz uma lista aí para mim de, 5 coisas indispensáveis para ser saudável, né? Todo mundo sabe, mas a diferença da medicina integrativa é que a gente, de fato, entende a realidade, a particularidade de cada um e auxilia na construção desse plano de ação. Então, a gente ajuda. E eu uso muita coisa da gestão mesmo. Então, às vezes eu escuto, doutora, você jogou fora todas as suas pós-graduações, MBA em gestão não e tudo jogou, mais. Não. Não joguei, não. Porque eu uso, inclusive, para ajudar o paciente a conduzir o processo dele. O que a doutora está falando são as skills, né? Que a gente fala de hard skill e soft skill. Exato. Então, você acaba usando as suas hard skills, que é conhecimento adquirido, para trabalhar hoje em dia com essa entrega de serviço em medicina integrativa. Exato. 3 tipos de pacientes que chegam para você. Por exemplo, a obesidade, queixa de obesidade, cansaço e pele danificada ou uma pele não confortável para a estética do espelho. É comum isso? É comum. Sabe que eu achei que viriam mais pacientes da estética, e mas não. É porque a estética, normalmente quem tem um desejo estético quer um resultado muito rápido. E a medicina integrativa não vai entregar, né, o que, por exemplo, uma toxina botulínica entrega que 2 dias depois a pessoa vai estar. Então, mas eu atendo muitas pessoas que estão buscando ser saudáveis de verdade, que cansaram, né? Então, já tiveram um caminho ali da saúde tortuoso, vários profissionais, e não conseguiram ajuda e eles vêm aí buscando esse auxílio. Então, obesidade é um grande foco, um foco muito grande que me surpreende, inclusive a doença autoimune, que é um problema que a gente, entre aspas, finge que não existe, mas existe. E a exaustão, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade cansada hoje. Todo mundo está cansado. Vamos fazer um corte em cima disso lá, Lucas. Doutora, o cara chega lá reclamando de artrite reumatoide. Você faz a anamnese e começa a tratar. Qual que é a chance de, no caminho desse tratamento, ele melhorar outras coisas? Total. Na verdade, ele precisa melhorar outras coisas, né? Ou seja, o ganho não vai ser só no foco. Não. Na verdade, o que é a doença autoimune, né? A doença autoimune é o nosso exército de defesa que está recrutado contra o próprio corpo, né? E isso em muitos, desde tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, espondilite anquilosante, tem uma série de doenças autoimunes nesse sentido. E nós vivemos, né, Elton, numa sociedade que está programada para adoecer, né? Vamos ser sinceros. Ninguém dorme direito, o nível de estresse altíssimo, comemos porcaria, é o que está aí disponível mais fácil, uma alimentação ruim. A dopamina fácil. A dopamina fácil. E isso vem trazendo um excesso de doenças crônicas, né? Entre elas a doença autoimune, mas nunca vivemos numa sociedade tão doente. A medicina avançou, mas a gente nunca viveu uma sociedade tão doente, com doenças crônicas de forma tão precoce. Pode ver, paciente hipertenso aos 30 anos, teve um AVC aos 40. Antes era raridade. Hoje, eu tive 15 anos de regulação do SAMU. Quando eu entrei, paciente com dor torácica de 38 anos. É ansiedade, com certeza. Hoje, não. Hoje, muitos são infarto. Porque nosso estilo de vida vem nos programando para ficarmos doentes, né? E existe por trás disso todo um interesse da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, que talvez não seja nem o caso da gente entrar aqui, mas que nós estamos, como sociedade, programados para adoecer, isso é fato, né? E a medicina integrativa tira a gente desse rolo compressor, desse piloto automático, para trazer para a consciência e buscar resgatar a saúde de verdade. A competição e a ansiedade pela grama do vizinho, através das redes sociais, é um tipo de incide quase isso já, muito, não é? Muito, né? E para o paciente, na primeira consulta, eu sempre falo a primeira frase assim,
além de explicar, né, isso que a gente conversou um pouquinho agora, a única comparação que a gente vai fazer aqui dentro é com você de hoje com você do futuro. O passado a gente não vai mais mudar, né? É a blogueira famosa, o fulano de tal do Instagram é outra pessoa, é um indivíduo totalmente, né, único. Nós somos indivíduos únicos. Isso na medicina integrativa também é muito interessante. Quando eu fazia o curso, eu buscava assim, gente, quando é que vai chegar, né, a tabela do protocolo, a fórmula de bolo? Não existe fórmula de bolo, porque cada um é único e tem necessidades únicas. Então, se eu te falar que se eu já fiz um plano terapêutico igual para um paciente e para outro, nunca. É uma coisa absolutamente individualizado e pautados nas necessidades daquele paciente, tanto de hábitos quanto de suplementação. Então, O paciente começou a tratar com você, ele fez sentido para ele a conversa, o raporte, né, a soma do paciente contigo? Sim. Adesão ao tratamento. Quanto tempo dura? Eu sei que depende de caso a caso. Sim. Mas se for uma coisa, não sei se dá para pôr assim, suave. Por exemplo, um cansaço que pode melhorar com um upgrade de melhora de análises clínicas, entre outras coisas. O que um paciente pode esperar da doutora Karina? 3 consultas? O serviço da lição de casa? Como é que funciona? Eu acho que depende de vários fatores mesmo, né? Depende da adesão do paciente, né? E depende da gravidade da situação que ele... Eu tenho pacientes que já estão ali na 5ª consulta. E tem pacientes que em 2 consultas, até uma só, sente-se bem e não volta mais. Então, quer dizer, teve uma melhora, teve um ganho ali. E nós também vivemos numa sociedade de pacientes cada vez mais obesos, mas mais desnutridos. Certo. Aí eu falei, como assim, gente? Quando a primeira vez que eu li isso, eu falei, não faz sentido, né? Mas faz todo sentido quando a gente olha metabolicamente. Porque qual que é o principal da nossa alimentação hoje? Açúcar e carboidrato refinado, né? E isso faz com que a pessoa ganhe peso, mas não necessariamente tenha os nutrientes necessários. Então, é muito comum na queixa de cansaço, e as pessoas normalizaram estar cansadas pelo excesso de trabalho, por dormir mal, por muita coisa, que a gente encontre deficiências nutricionais graves. Graves. E eu acho que tem um detalhe aí, não é só os itens nutricionais dos alimentos de dopamina rápida, né? O açúcar, o carboidrato, o alimento colorido, mas a condição sim que já é uma observação social de estar postando isso. Seja o vinho, a cerveja, o sushi em excesso, a churrascaria em excesso, nada em excesso faz bem, né? Mas a necessidade de estar postando. Isso, e o quanto isso é vinculado a status, né? Eu falo que em pouco tempo, e espero estar certa e ver isso, o símbolo de status vai ser absolutamente outro, né? Vai ser... estar com um corpo minimamente saudável, né? Ter paz, ter tempo para descansar, ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama, ter condição de fazer um exercício físico. Eu vejo isso, eu não sei se o meu submundo já está um pouco moldado para isso. A busca pela paz e ter paz é o novo status. Eu penso isso. De verdade, eu sinto isso como pessoa, como profissional e almejo isso como sociedade. Eu espero que a gente caminhe para esse lado. Eu vou falar a palavra-chave e você discorre sobre. Tá. Água e hidratação. Água e hidratação parece tão básico, né? Tipo, água e hidratação. Óbvio que eu tenho que tomar água, mas se a gente perguntar para 90% das pessoas quanto de água ela deve tomar, ela já não sabe, né? E te digo que muitos pacientes que procuram o consultório, seja dor de cabeça frequente, intestino que não funciona, a gente ajusta com água. Tem coisa mais básica do que isso? Às vezes toma remédio, toma tudo, não funciona, porque falta água. Média recomendada. Média recomendada por dia, mais ou menos 35 ml por quilo de peso. Então, parem aí, façam a conta, que é importante, e é importante medir, né? Porque a maioria dos pacientes não sabe nem falar. Quantas águas você toma? Eu tomo uns 4 copos por dia. Né? 4 copos por dia, se for somar, 200 ml vezes 4, 800 ml. É nada, né? Sol e bem-estar. Sol e bem-estar. Eu brinco que nós precisamos buscar a sabedoria dos antigos, né? E o sol, além da questão de espiritualidade, né, de própria animação, para ver um dia azul, a gente já acorda mais animado e tudo, tem a questão da vitamina D, né? Vitamina D hoje, ela não é mais uma vitamina, ela é considerada um hormônio, né? Hormônio D, de tão importante que é. Há muito tempo achava-se que era só vinculada à saúde óssea. Não, minha vitamina D tem que estar boa porque quando eu for mais velho, porque senão vou ter osteoporose. E hoje já tem-se uma clareza de que ela está vinculada à imunidade, à questão de doenças mentais. Então, tem quadros de depressão, Elton, que usam medicação há 10 anos. Você ajusta a vitamina D, a pessoa melhora.
Então, é muito rico essa troca, né? Tá. Muito rico. Sono adequado e saúde. Ai, a epidemia que a gente vive também, né? A epidemia As pessoas da insônia? não dormem. É muito com pacientes jovens, 2, 3 medicações para dormir. Vamos falar o que diz a ciência, né? Que nós, adultos, precisamos ter pelo menos de 7 a 8 horas de sono por dia. E um sono de qualidade, um sono restaurador. Não tem um paciente que entra no consultório que não sai com uma prescrição de higiene do sono. Não sei se você já ouviu falar do que significa isso. Explique, por favor. Mas higiene do sono são os hábitos que antecedem, principalmente a 1 hora ali antes de dormir, mas são coisas muito simples e que muitas vezes com isso a gente reduz medicação, às vezes até tira a medicação ou transforma um sono que era agitado e não restaurador num sono adequado, né? Então, vamos citar algumas coisas assim. Alimentar-se pelo menos 3 horas antes de dormir. É uma coisa besta, mas o teu sangue tem que estar focado na reparação, né? O sono ele é fundamental, é o pilar número 0 da saúde. É no sono que ocorre liberação hormonal, hormônios como grelina, leptina são liberados no sono. Então, o paciente que não emagrece, faz tudo, não emagrece, não dorme. Então, a saciedade dele está toda desregulada, né? Fome e saciedade. Então, é muito importante comer ali 3 horas antes. E a 1 hora antes de dormir, ela é fundamental. Nós temos que ir sinalizando para o nosso organismo, ops, está na hora de diminuir a rotação do motor, porque daqui a pouco eu vou dormir. Então, tentar evitar o uso de telas, né? Não consumir telas, principalmente o celular. A luz azul do celular, ela inibe a secreção de melatonina, então ela prejudica muito o sono. E tentar formar um ambiente ali que você vá diminuindo realmente essa energia, né? Eu uso muito para os pacientes, inclusive, chás calmantes em geral, né? Desde camomila, melissa. O meu preferido de todos é o de mulungu. Eu brinco que ele é o Rivotril da natureza. Ele dá um sono super gostoso, assim. A gente pode usar óleos essenciais e tentar substituir, que eu entendo que hoje o grande vilão é o celular, né? Difícil quem não deita com o celular na beira da cama, né? Eu, para poder não ser hipócrita e poder falar para os pacientes, eu coloquei o carregador de celular fora do meu quarto. Ele fica no banheiro, porque eu não conseguia ter o autocontrole de não mexer no celular se ele estava do lado da minha cama. Então, eu coloquei lá e aí hoje eu consigo substituir esse celular por um livro, por outras, né, uma conversa com o teu parceiro, outras atividades ali que consigam reduzir. Isso garante uma noite melhor. Nunca usa remédio? Usa. Né? Outra situação é prestar atenção na apneia do sono, né? Principalmente quadros de obesidade ou de alguma alteração anatômica, assim, podem propiciar a apneia, que são períodos onde falta o oxigênio no sangue, normalmente quem ronca muito e tal, e isso promove um aumento do estresse oxidativo e, inclusive, um aumento de risco cardiovascular. Então, a pessoa que dorme mal nesse sentido tem aumento de risco de infarto, de AVC, etc. E quem dorme mal também tem aumento de risco de câncer, porque é durante o sono que a gente faz apoptose celular, que é eliminar as células que não são boas no nosso organismo. Maravilha. Então, sono é fundamental. É fundamental. Fundamental. Nutrição e saúde. Ai, meu Deus, agora entre sono e nutrição é até difícil escolher, né? O pai da medicina já dizia, né, que é Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio. Então, assim, não existe suplementação, medicação que supere uma alimentação inadequada, né? Hoje, grande parte do que a gente come não é nem alimento, né? É produto alimentício, é veneno disfarçado de comida. E isso tudo, ultraprocessados, geram uma série de repercussões no nosso organismo, um estado de inflamação crônica subclínica, alterações intestinais graves, com todas as doenças crônicas, pressão alta, diabetes, dislipidemia, obesidade. E eu ensino todos os meus pacientes a lerem rótulos, assim, pelo menos de uma forma muito básica, que é começar a prestar atenção. O que você está comendo? O que você está tomando? Se tem muito produto que você não sabe o que significa, tenta trocar por outras opções. Por exemplo, molho de tomate, esse que você compra no mercado. O ideal é fazer em casa. A gente sabe que tem dias que não dá, né? Mas se você olhar no rótulo, no molho de tomate, tem uns que tem tomate, sal e nada mais. E outros que tem 10 produtos. Então, todos esses aditivos, eles vão causando um adoecimento. Além da gente prestar atenção na questão de porção mesmo que a gente consome, né? Tentar aumentar frutas, verduras, descascar mais, desembalar menos. Então, eu não sou nutricionista. Na minha consulta, eu não posso passar uma dieta específica, mas eu dou muitas orientações nutricionais que têm um resultado bem bacana. Entendi.
Vou falar dos queridinhos ou das queridinhas das redes sociais. Vitamina B12. B12. Também vivemos uma epidemia de ausência de vitamina B12, né? A cobalamina, ela é importantíssima para muitas funções, principalmente a questão neurológica. Tá. E a gente precisa dosar pela medicina convencional, até 300 estaria normal. Na integrativa, a gente tenta deixar entre 600 e 900, que entendemos que são níveis ótimos dessa vitamina para um correto funcionamento do organismo. Tá? Tem paciente que chega lá, fui em 3 médicos, estou com formigamento nas mãos, você vai ver, está uma B12 de 150. Né? Repõe vitamina B12, o formigamento de anos... resolve. Então, são manejos importantes ali no dia a dia. Coenzima Q10. Coenzima Q10 é um antioxidante, né? Realmente bem perguntado. Muitos pacientes já chegam perguntando. É um antioxidante normal do nosso corpo, que com a idade ele vai diminuindo a presença. E ele é um protetor, inclusive, para doença cognitiva, doença cardiovascular. Então, tem uma necessidade de repor, principalmente os 40 a mais, olhar com carinho ali para repor a coenzima Q10. É bem comum isso. Vitamina D. Vitamina D nós falamos um pouquinho agora, né? Que antes era só saúde óssea, hoje não. Né? Tem uma epidemia, principalmente em Curitiba, onde a gente não tem um sol muito prevalente nos nossos dias. É raro o paciente... Esses dias eu atendi uma menina jovem, acho que tinha 19 anos, que veio com uma vitamina D de 53 sem suplementar. Mas, em geral, é tudo abaixo de 20. No consultório é muito comum. E hoje o hormônio D, não é nem vitamina D, ele é fundamental, né? Não só para a saúde óssea, para imunidade, protetor de doenças cardiovasculares. Na doença autoimune é importantíssimo que ele esteja em níveis adequados. A gente, em geral, tenta deixar acima de 50, né? Em torno de 50 a 60. E é importante suplementar a vitamina D junto com a vitamina K, né, e o magnésio, para direcionar o cálcio para o local correto, para não ir para os vasos, por exemplo, e causar uma aterosclerose, que é o que a gente não quer. Então, é importante esse detalhe. Entendi. Então, vitamina D, faz a consulta com a doutora e vai entender os níveis e a quantidade correta para que você associe vitamina K e o magnésio correto junto, né? Na verdade, é tudo individualizado, né? Não tem como, tanto... E por isso que é muito arriscado o que anda acontecendo, o que você falou ali das redes sociais. Eu vi que tem que tomar vitamina D. Daí a pessoa vai na farmácia e compra uma dose. Inclusive, foi matéria do Fantástico, né? O Fantástico estava alertando sobre soroterapia e tudo mais, mas a gente vive uma epidemia de pacientes com níveis abaixo dos níveis, não acima. O acima é exceção por má conduta de colegas, né? Ou sem informação adequada, ou mal intencionados, enfim, não vem ao caso. Mas o mais importante é a pessoa buscar estar bem. Não tem preço isso, né, Elton? Articulação e o colágeno do tipo 2. Esse, inclusive, eu entro numa discussão com o meu marido, né, que é ortopedista. Tem indicação, sim, para a pele, para articulação e tudo, mas não adianta tomar colágeno e não fazer o dever de casa. Né? É muito mais importante o paciente buscar estar em níveis corretos de vitamina D, fazer um exercício físico de resistência, que é a musculação e tal, do que simplesmente tomar colágeno e ficar sentado no sofá. Entendi. Então, o colágeno pode ser útil? Pode, mas depois que o resto estiver adequado e organizado. Senão, não tem um fundamento. Né? Corpo e movimento a serviço da saúde. Isso... Se fosse escolher um remédio depois do sono e da alimentação, na verdade, o sono, alimentação e exercício são hábitos que nós chamamos de hábitos angulares. Quer dizer, um tá junto com o outro. E normalmente, quando um tá bom, a gente consegue organizar os outros. Você dorme bem, você tem mais disposição para se exercitar, escolhe melhor teu alimento. Então, eles são hábitos angulares. Exercício é um remédio. Eu penso que esses dias a Nike fez uma propaganda, não sei se você viu, que era uma cápsula e dentro da cápsula tinha um tênis. Tipo, é um remédio. Nós temos que entender o exercício como uma necessidade. A nossa geração não foi educada para se exercitar. Né? A geração mais nova agora, eu vejo eles mais envolvidos. Mas, assim, Organização Mundial de Saúde, né? 150 minutos de atividade moderada por semana. É impossível? Não é? Mas tem pacientes que melhoram apenas fazendo suplementação do básico e fazendo exercício. Tipo, fibromialgia que trata há 10 anos, com vários remédios sem melhora. A pessoa consegue implementar um exercício estruturado na vida dela e ela fala, por que eu não fiz isso antes? É lindo de ver o paciente voltar no consultório com o olho brilhando, sabe? E, tipo, te agradecendo verdadeiramente, assim, porque... E não é nada demais, se a gente for pensar. Né? Então, o exercício, eu penso que todo mundo tem que achar... Se não achar um tempo na vida para dormir direito, se alimentar direito e fazer exercício, vai achar um tempo na vida para cuidar da doença que vai acontecer. Isso é fato.
Então, exercício mínimo a gente precisa colocar. É fácil? Não é. Digo por mim, pessoa agora, não é nem médica. É uma briga constante. Eu até falo para o meu marido, toda semana a gente reseta lá e começa de novo. Vamos em busca dos nossos 150 minutos mínimos. Tem semanas que a gente passa, tem semanas que a gente não alcança, mas precisamos ter essa consciência de que sem movimento não há saúde, né? E buscar não só fazer o exercício na academia naqueles minutos, buscar um estilo de vida mais ativo. Vai sair com a família, tenta fazer alguma coisa que também envolva o movimento, né? Envolva... eu, na minha família, ando num movimento, assim, de... Vamos sair só de trás da mesa e do balcão da cerveja, do vinho, etc. E vamos tentar colocar outras atividades. Esses dias eu chamei todo mundo para escalar o Morro do Cal, aqui perto em Gama. Porque é tranquilo. Não é nada tranquilo, mas, assim... É esse convite que a gente faz para as famílias, né? Além de ter a troca, a interação, que é super saudável, é movimentar o corpo. A gente precisa deixar isso de herança para os nossos filhos, já que a gente não conseguiu incorporar no nosso dia a dia antes. Comumente, o que você define como hábitos tóxicos? Então, na medicina do estilo de vida, até, hábitos tóxicos eram 3, né? Cigarro, álcool e drogas recreativas. Recentemente, numa atualização que eu fiz, o celular foi incluído como o 4º hábito tóxico. Eu não tenho dúvida. Então, porque ele realmente está, né, de uma forma muito presente na vida das pessoas e de uma forma muito tóxica na vida das pessoas, né? Todos os pacientes que consultam comigo, eu convido a instalar aqueles temporizadores no celular, para pelo menos começar a ter consciência da quantidade de tempo que ele anda investindo ou desperdiçando na frente do aparelho, né? Como é que vocês... Eu entendi. Quando você fala de celular, eu entendo que o mau uso dele já pode ser considerado, não sei se já não é, uma CID. Eu também não sei te dizer exatamente se é mas que é um causador de grandes transtornos mentais, não tenho dúvida. Pelo menos da ansiedade. Veja, vamos ser honestos, né? Quando a gente fica muito no telefone, parece que a gente está com aquela sensação de sempre estar atrasado. Que você está devendo muita coisa, que todo mundo já fez e está melhor que você, e você não fez, né? Então, eu entendo que é uma ferramenta de trabalho, que hoje não tem como a gente fugir disso. Até muitas coisas de escola, de tudo, acabam acontecendo ali, né? Nós usamos também, por exemplo, o Instagram como ferramenta de trabalho, mas ele tem que ser dosado, porque senão ele é literalmente um tóxico, ele é um veneno na vida das pessoas. Nós que trabalhamos um pouco mais com os celulares, né? Já posso te passar aqui que é uma grande fonte de fake news, inclusive. Com certeza. Em todas as áreas. Todas as áreas. E aí tem os corajosos, né? Tinha os corajosos de WhatsApp, agora tem os corajosos de Instagram. Isso então, mesmo. acaba... E assim, as pessoas contentaram-se em pegar informações muito pequenas, picadas e pouco aprofundadas, né? Isso, inclusive, torna o indivíduo com muita dificuldade de se concentrar. Até para leitura, para assistir. Pode ver, você assiste 3 vídeos rápidos. Se vem um mais longo, nem que seja interessante, sobre um assunto que você gosta, parece que você fica aquela necessidade de um resumo. Né? Por quê? Porque esse circuito de informação, ele libera no nosso cérebro dopamina como droga, como cocaína, como outras drogas. Então, até para as crianças, então, é irreparável o dano. Mas para nós, adultos, nós precisamos trazer isso para o consciente. Lógico, dizer, não vou consumir nada, não existe, né? O nosso mundo é assim hoje. Mas a gente escolher que tempo vai investir nisso e que conteúdos a gente vai assistir, porque é muito grave, muito grave. Como que vocês, médicos da medicina integrativa, conversam com outros profissionais da saúde? Psicólogos, fisioterapeutas, sim, outros doutores. Como é que está funcionando essa Na verdade, vou colocar em dois macro ambientes, né? Desde a equipe multidisciplinar, porque na saúde integrativa, na medicina integrativa, existe o nutricionista funcional integrativo, o psicólogo integrativo. Então, nós tratamos o paciente de acordo com a necessidade deles. Inclusive, vindo para cá, eu comentei até com você que eu estava falando com uma psicóloga, que é psicóloga integrativa, sobre o caso de um paciente. Então, existe um trabalho multidisciplinar muito semelhante que acontece na medicina convencional, mas todos focados com esse olhar mais integrativo no paciente, né? E aí tem também a questão do olhar dos outros colegas sobre a medicina integrativa, né? Infelizmente, Elton, alguns colegas usaram o nome integrativo para fazer coisas não tão corretas, vamos dizer assim. E alguns profissionais, alguns colegas têm muito preconceito. Eu ouvi de amigos, de colegas, dizendo, nossa, Karina, você que é uma pessoa tão séria, vai se envolver com esse tipo de coisa. Então, eu convido os colegas que não conhecem que
conheçam efetivamente de verdade o que é a medicina integrativa, a medicina funcional integrativa e o quão correta e o quão benéfica ela é. Né? E não se deixe levar por impressões ou por julgamentos sem antes entender de fato o que acontece, como que a gente trabalha. Perfeito. Um recado para que a gente possa passar para as moças dos 22 anos de idade aos 72 anos de idade, vamos pôr assim, um público bem vasto aí em faixa etária, e para os meninos também. Antes da estética, o que existe por trás disso? O que antecede, que é mais importante, por favor? Hoje a gente vive talvez uma sociedade por fora, né? A gente se preocupa muito com a nossa saúde externa, com o que os outros veem. E às vezes, primeiro, tudo que está por fora reflete algo que está por dentro. Então, é difícil a pessoa querer ter uma pele bonita se não tem nutrientes, se não tem colágeno, se não não dorme. Então, o meu recado é que as pessoas se atentem ao que é saúde de verdade. E não apenas a medicar sintoma ou a disfarçar sinais. Porque nós somos um ser único, integrado. Né? Corpo, mente e espírito. E isso é um fato, não tem como a gente correr. Você acha, então, que a palavra felicidade ela tem que morar nesse contexto? Felicidade é um negócio tão amplo, né? E a gente discute muito isso, né? Porque saúde, até pela Organização Mundial de Saúde, é um contexto de saúde é biopsicossocial. Então tem psicossocial, tem o corpo, a mente, o social. Então é muito amplo, né, o conceito de saúde e de felicidade. Mas nós não temos como, por exemplo, ser felizes sem ter relacionamentos saudáveis, sem gerir o estresse, né, sem o básico ali que é dormir. Então dormir, comer e se exercitar. Então a gente busca às vezes felicidade em coisas, ao invés de tentar pautar na saúde de verdade, que vai gerar indiretamente ou diretamente felicidade. Certo. Mas a felicidade é algo... inclusive tem um congresso, né, que é sediado aqui em Curitiba, inclusive anual, que é esse ano em novembro, que é o congresso sobre felicidade. E aí vem muitos palestrantes sobre diversas óticas só para falar sobre isso. Então é bem interessante. O hemograma, ele é uma ferramenta de análise clínica fundamental, pelo que eu estudei um pouco da tua atividade, doutora. Mas eu queria que você explicasse para os nossos seguidores como é que se faz a análise do hemograma, mesmo sendo caso por caso, por favor. Não, podemos fazer sim. O hemograma, eu falo que ele é tipo um exame porta de entrada. Acho que em qualquer exame que você vai fazer, desde um pronto-socorro até um check-up, o hemograma vai estar lá. Né? Ele é dividido em 3 séries, né? Que é a série vermelha, que são as ameaças, a série branca, que são os leucócitos, as células de defesa, e as plaquetas, que são as células da coagulação, ali, que fazem coagulação. Mas na medicina integrativa, a gente avalia uma profundidade muito maior do que o hemograma. Né? A gente não espera alterar o hemograma tendo uma anemia para agir. Né? A gente já vê lá estoques de ferro, ferritina, saturação de transferrina, antes do paciente ter uma anemia, que é uma alteração da série vermelha. O leucograma, que são os leucócitos ali, que são as células de defesa, né? Ele é muito rico, né? Ele mostra todas as células ali de defesa. Então, por exemplo, o paciente tem uma infecção, vão vir com leucócitos elevados. Mas, às vezes, a infecção é essa infecção, inflamação. A inflamação pode ser aguda, que é uma gripe, né? Uma torção, alguma coisa, ou pode ser uma inflamação crônica subclínica, que é o que nós vivemos também como epidemia hoje. Todos nós somos pouco inflamados, né? Parece bobeira dizer isso, mas é verdade. A gente está com... Daí a gente analisa um aspecto um pouco mais profundo, com VHS, PCR, proteína C reativa, para entender a inflamação. Então, o hemograma, apesar de ser um exame simples, ele é muito importante. Né? Pacientes com quadros alérgicos, por exemplo, a gente analisa os eosinófilos, então, que são ali também, fazem parte da célula da série branca. Então, ele é um exame de entrada, mas é um exame interessante, assim, que não tem como fugir. Entendi. E dentro da integrativa, acho que é importante a gente ressaltar isso, assim, Elton, a gente sempre tenta entender a doença antes dela chegar efetivamente. Por exemplo, para nós darmos um diagnóstico hoje de diabetes dentro da medicina convencional, a tua glicemia, que é o açúcar do sangue, né, no jejum, tem que estar acima de 125. Tá? Na medicina integrativa, a gente já vai olhar todo o cenário anterior. Então, vamos olhar a tua insulina, né? Insulina é o que o pâncreas secreta para captar a glicose do nosso sangue. Né? Então, quando o pâncreas começa a secretar muita insulina, quer dizer que ele está lutando ali para captar toda a glicose que o paciente está comendo açúcar em excesso. E a hemoglobina glicada, que é a glicemia dos últimos 3 meses, a gente também já começa a observar
antes de ser acima de 5,7, que é daí, né, tendência para o diabetes, diagnóstico de diabetes. A gente já, quando começa ali 5,4, com uma insulina elevada, pessoa, vamos orientar essa alimentação, vamos fazer toda uma organização para dar uma folga para o teu pâncreas se recuperar. E da mesma maneira os níveis de LDL. De colesterol, a mesma coisa, né? Colesterol, a mesma coisa. Colesterol, inclusive, dentro da integrativa é um mergulho à parte. Acho que a gente pode ficar quase uma tarde falando só disso, mas porque a gente é muito focado em reduzir o colesterol loucamente. Mas se for pensar, o colesterol, ele é necessário, né? É através do colesterol, por exemplo, que são feitos os hormônios sexuais, que são fundamentais, né? Então, o colesterol, ele precisa estar em níveis controlados e a gente precisa entender como que está o colesterol daquela pessoa, né? Se são partículas mais densas e mais heterogênicas, que formam mais placa, ou se são partículas maiores, que são mais inofensivas. E, a partir disso, a gente faz análise de apolipoproteína A e apolipoproteína B, que a gente consegue mensurar essa diferença e faz uma correlação entre uma e outra, e, a partir disso, se está em baixo, médio ou alto risco cardiovascular. Então, há uma interpretação muito mais profunda na prevenção. O teu corpo está sinalizando que se a gente continuar nesse caminho, não vai ser bom. A gente está caminhando, né, para uma dislipidemia, está caminhando para um diabetes. E é muito bacana isso, assim, de ver os resultados fazendo as intervenções, como a gente consegue reduzir medicação, estabilizar o paciente e tudo. É muito legal. Que bacana. E eu acho que é importante falar uma coisa, assim, porque tem colegas que falam assim, mas você não vai mais deixar o paciente ir no cardiologista, por exemplo, nesse caso do colesterol, você sozinha vai conduzir o caso. E eu tenho muitos pacientes que fazem esse acompanhamento conjunto, né? Continuam indo no cardiologista, continuam, por exemplo, doença autoimune, continuam indo no reumatologista, mas a gente acompanha o paciente de forma conjunta. Então, porque na medicina convencional não tem nem esse tempo de consulta para analisar todos esses pilares, para ajustar hábito de vida e tudo mais. Então, acaba sendo um trabalho conjunto, muitas vezes. Eu lembro certa vez que eu fui fazer um check-up no cardiologista e o meu amigo doutor falou assim, Elton, para você baixar o estresse, use uma frase que eu escutava do meu pai. Venda por preços altíssimos as tuas emoções. Ou seja, não entre em luta desnecessária. Mas um cardiologista já me dando dica mas legal de isso. qualidade de vida. Isso aí ele já abordou uma gestão do estresse, que não é o comum. Não é o comum. Não é o comum. Então, parabéns para ele. Já é legal. Por isso que eu digo que quando outros colegas vêm questionar a tua medicina, eles não pensam nessa multidisciplina. Assim, né? Existe uma riqueza e uma necessidade de acolher a demanda desses pacientes, porque eles não estão dando conta de fazer isso sozinhos. Porque não é fácil mesmo, né? E está entrando na gestão do estresse. Todo paciente que senta no meu consultório, eu peço para ele, Elton, me dá uma nota do teu estresse de 1 a 10. Tipo, a pessoa parar para pensar. É muito comum escutar 8. Eu já escutei 12, já escutei 15, né? Então, 15, exato. Então, assim, as pessoas estão vivendo numa adrenalina. E aí, se for procurar, por exemplo, o psiquiatra, ele vai sair dali pelo menos com 2, 3 medicações, né? E lá a gente tenta muitas alternativas, tanto de suplementos quanto de mudança de hábitos, né? Desde grounding, não sei se você já ouviu falar, que é algo que tem comprovação científica, né? Que é você sentar com os pés na terra, na areia, e fazer respiração consciente. Então, é um remédio. Experimente isso. Você realmente baixa o teu estresse quase que instantaneamente. É muito bacana. Meditação. Também tem comprovação científica que funciona, né? Não é impressão e nem achismo. Então, tem muita coisa que não é remédio e isso a integrativa traz muito para o olhar. O que não é remédio, mas que tem efeito medicinal, né? E natureza tem efeito medicinal, água tem efeito medicinal, espiritualidade tem efeito medicinal. Então, tem muita coisa que a gente consegue de ganho mesmo. Amigos seguidores, se você quiser pelo menos bater um papo sobre a macro e microbiologia do teu organismo e conhecer uma excelente profissional, você pode procurar a doutora Karina Grassi. Mas, lógico, que você vai lá para procurar saber como é que está o teu cansaço, como é que se resolve isso, como é que resolve as tuas dores articulares, a tua mancha que te incomoda em olheiras e dentre outras coisas aí que as pessoas estão sim antenadas por causa da informação. Sim. Mas lembrando, inclusive com a mensagem aqui da doutora Karina, que nem toda informação é sólida, é eficaz. Portanto, cuidado com hipervitaminose, ou seja, tomar vitaminas em excesso, se é que você está precisando tomar, por isso que o ideal é sempre procurar
uma ajuda, uma consulta com um profissional da área. Com certeza. É mais ou menos isso? É sobre isso. É sobre isso. Saúde de verdade. Exatamente. Inclusive que envolve espiritualidade. Sim. Doutora, muito obrigado por estar aqui no Bioma. E eu acho que a gente precisa produzir outros episódios e, por que não, uma mesa redonda com profissionais aí que conversam com você. Ficou à disposição. Não é Vai verdade? ser um prazer. Um abraço no maridão. Obrigada. Pode um abraço deixar. nos filhotes. Obrigada. E principalmente no teu motivo de ser hoje, que são teus pacientes. Sim. Eu penso que a gente tem que alinhar nossa vida ao nosso propósito. Isso também é saúde. Né? Exatamente. Saber o que você está fazendo aqui nessa jornada. Exatamente. Bioma 7, recebendo a doutora Karina Grassi, medicina funcional integrativa e outras expertises da área da saúde. Afinal dela, o currículo dela também tem gestão, né? E ela pode ajudar você com outras questões aí. Qual que é a tua próxima palestra? Não pensei em um tema específico, esse congresso mas... de não, esse congresso de especialidade de felicidade, Elton, é Monja Cohen, são pessoas, tipo, mundialmente conhecidas. Eu só sou espectadora, mas feliz espectadora. Quem sabe, então, no próximo, garanto que você pode estar aí contribuindo, não é verdade? Mas eu penso que todo mundo pode contribuir. Né? Isso eu aprendi. A minha sogra faleceu há 1 mês e meio. Isso eu aprendi com ela em oração matinal. Que a gente seja instrumento de Deus ou do que você acreditar todos os dias na vida. E a gente pode fazer diferença na vida dentro de casa e fora de casa todos os dias. Amém. Perfeito. Amém. Parabéns. Bem, obrigada. Bioma 7 Podcast, doutora Karina Grassi, medicina integrativa funcional. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre.